Olá pessoal, bom dia. Estou fazendo essa gravação a pedido dos alunos. Na verdade, eu expliquei esse tema na aula. Eu não sei se as pessoas estavam um pouco desatentas ou foi colocado muito rapidamente, mas eu expliquei essa questão do Estado em Marx, né? Quero sugerir aqui a leitura desse clássico do Lenin, Estado e a Revolução. Gente, eu não estou ganhando grana da Boitempo não, né? Toda hora eu pego e apresento o livro da Boitempo. O pessoal deve achar que eu sou garoto propaganda da Boitempo. Não sou não, é que as edições são muito boas mesmo. E tem essa edição que na verdade não é nenhuma tradução, é uma recompilação do livro que foi lançado há muito tempo atrás, já pela tradução do PCUS, do Partido Comunista da União Soviética, do Instituto de Marxismo-Leninismo de Moscou, e tinha uma edição em português da Avante, que é de Portugal. Ela não vende livros no Brasil, você encontra livros na estante virtual, e tem essa recompilação, que na verdade não é uma nova tradução, mas é muito boa, que a Boitempo lançou faz pouco tempo. E por que eu sugiro esse livro? Porque ele na verdade é uma compilação de textos do Marx e do Engels sobre o Estado. Na verdade, Lenin aqui não está dizendo nada de novo. Basicamente o que ele faz é pegar um monte de texto do Marx e do Lenin para dar uma ideia do que seria o Estado em Marx, do que seria o Estado para os marxistas, né? Isso é muito importante entender, né? Até porque Lenin trabalha o marxismo como uma superestrutura em movimento, como a mais alta, uma fração da mais alta cultura humana, né? Essa concepção marxista de que a cultura ela não nasce do nada, ela não brota da cabeça dos homens, ela é efetivamente uma superestrutura que surge a partir das condições materiais concretas, do desenvolvimento da infraestrutura e das superestruturas que tem também seu desenvolvimento próprio, autônomo, mas não independente. Como assim autônomo, mas não independente? As superestruturas têm sua autonomia, né? Para você entender o mundo jurídico, não basta você entender a economia. Para você entender o mundo artístico, não basta você entender a economia, mas efetivamente você não teria arte sem a infraestrutura econômica. Por exemplo, você não consegue entender que o teatro surge na Grécia, desaparece e só vai se ressurgir na Inglaterra e na Espanha no século XVI se você não entender, né, o que acontece na estrutura social que faz com que o teatro feneça e só renasça como teatro, como estrutura teatral, sei lá, 2000 anos depois, né? Não é na própria história do teatro que você vai procurar isso, embora o teatro tenha a sua própria história. Para você entender teatro, você não vai estudar só a história, você vai estudar a episteme do teatro, a tecnia do teatro, você vai ter que entender de teatro para falar de teatro. Então, entender essa certa autonomia das instâncias do marxismo, das superestruturas, que não é uma independência da realidade, né? A dialética avança quando você entende isso, né? E o Estado, em Marx, é um Estado que surge do Estado em Hegel, né? Aquela famosa história da autoalienação do espírito no mundo. Para você entender a razão, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa entender a razão, como a razão ela se aliena, né, e se perfaz, e se realiza nessa alienação no mundo, se duplicando no mundo, se supra-assumindo no mundo e se reencontrando com si mesma lá depois, né? Não importa muito esse reencontro da razão consigo mesma. O que Marx faz com o hegelianismo é retirar esse encontro da razão consigo mesma. Importante que essa razão ela se realiza no mundo. Então, para você entender a razão, você não precisa estudar a razão, você precisa estudar o mundo, você precisa entender a história, né? Então, o Estado ele não é uma racionalização. Mesmo em Hegel, que ele tenta colocar o Estado como uma realização da ideia, né? Como uma realização da política, o Estado, a soberania, ela reside no soberano, ela reside no Estado, a soberania ela não reside nos homens reais, né? Ela reside nessa realização da razão através do Estado. O Marx ele vai subverter tudo isso, ele vai mostrar que o Estado não é essa realização da razão, o Estado é um órgão de dominação que surge depois de uma determinada fase de desenvolvimento das estruturas materiais de produção, dos meios de produção e das relações de produção, dos meios de produção e dos sistemas de produção, né? O sistema escravista, feudal, o sistema
modo asiático de produção, modo de produção escravo, modo de produção feudal, capitalista. O Estado não surge de si mesmo, nem surge da ideia, nem surge de uma tentativa dos homens racionalizarem seu convívio, de emprestarem ao Estado um pedaço da sua soberania, como seria num contrato social. Marx não é um contratualista nesse sentido. Marx ele vai efetivamente tirar das relações concretas, reais, da produção, o surgimento do Estado. Se a gente não entender isso, a gente não entende o que é Estado em Marx. A gente tem que ir, por exemplo, na ideologia alemã, na parte que Marx fala da concepção materialista de história, para entender qual é o primeiro ato histórico, né? O homem pode ser definido de diversas formas. O homem pode ser definido através da razão, através da fala, mas o homem, na visão materialista, dialética, na visão marxista, ele é conceituado, ele surge através do trabalho. Nenhuma outra espécie trabalha no sentido humano, né? Isso, inclusive, faz com que Lukács depois denomine isso de ontologia do ser social. Embora seja um termo lukácsiano, ontologia do ser social, ele já está em Marx. O que faz com que o ser humano surja é o trabalho. Existe um trabalho do Engels chamado O Papel do Trabalho na Humanização do Macaco, que é muito importante. Eu sugiro que vocês leiam. Se vocês não encontrarem no livro, tem no Marxist Internet Archive, e ele está em português, porque o Marxist Internet Archive é um arquivo internacional do marxismo feito de maneira voluntária, e existe, por exemplo, muito mais textos em inglês do que em português. Mas esse texto do Engels, ele está em português, ele existe em português e está lá. Tá? Então é fácil pegar esse texto do Engels, do Marxist Internet Archive. Então, esse texto do Engels vai muito na ideia do Marx. O Marx é darwinista, o Marx e Engels, os dois são darwinistas e são evolucionistas. Então, efetivamente, o homem não surge da ideia do homem. O homem é um produto superior na Terra, da evolução, né? Os homínidas descem das árvores e se transformam em homens através do trabalho, e o processo de produção de ferramentas do trabalho é o primeiro ato humano, né? Quando você produz a sua primeira ferramenta de trabalho, você satisfaz uma necessidade, você cria uma nova ferramenta e você cria uma nova necessidade. Ao criar uma nova ferramenta, uma nova necessidade, você produz o primeiro ato histórico. É lógico que imaginar isso de maneira abstrata é uma Robinsonada. O que é Robinsonada? É você pensar num único homem começando a história, como Adão e Eva, entendeu? Esse tipo de pensamento, é lógico que é sempre uma abstração teórica grosseira, para que as pessoas entendam como é o pensamento marxista, mas isso não acontece. Um homem inventa o primeiro objeto, um grande gênio, o maior gênio da humanidade, maior que Michelangelo, maior que Marx, maior que Einstein, maior que Chaplin, maior que todos os grandes gênios da humanidade. Ele inventa a primeira ferramenta. Não é isso, né? São grupos de homínidas em várias partes da Terra, né, concomitantemente ou de maneira diversa, em eras diversas, inventam os primeiros instrumentos de trabalho. Os primeiros instrumentos de trabalho, eles não só satisfazem uma necessidade, eles são passados para a comunidade como algo aprendido, como um processo de trabalho aprendido, e eles criam novas necessidades. O fogo, ele não só dá a possibilidade de você cozinhar a carne, ele cria a necessidade social da culinária. A culinária e o fogo são irmãos siameses, né? A apuração no gosto, a melhoria no processo de utilização da comida está ligada a essa nova técnica que é o domínio do fogo, né? O domínio da produção do fogo. E ele vai criar novas necessidades, né? Cada novo instrumento de trabalho adquirido, aperfeiçoado, socialmente apropriado, que toda apropriação individual de uma ferramenta também é uma apropriação coletiva, ele vai criar novas necessidades. Então as necessidades humanas são criadas pelo próprio desenvolvimento do homem. Então o Marx ele coloca na gênese da história do homem o trabalho, né? Então esse
autoaperfeiçoamento da humanidade através do trabalho, é a ontologia do ser social, é o que faz a história do homem, e o Estado não existe. Inicialmente, o Estado não existe porque nos primórdios, na aurora da humanidade, você ainda está lá na época da coleta, não tem nem caça nem pesca, inicialmente o homem é só coletor, depois vão se aperfeiçoar os primeiros instrumentos de caça, o machado de pedra bruta, né? Arco e a flecha já é uma idade avançada na evolução humana, já está ali tangenciando com a descoberta do fogo, né? E dá ao ser humano uma independência muito maior do que tinha, por exemplo, ele enfrentar um animal, uma fera com uma clava, com uma lança, mesmo que seja longa. O arco e a flecha, eles dão uma possibilidade do homem matar animais muito maiores a uma distância segura, né? Então, isso leva a novos aperfeiçoamentos na humanidade. Mas a humanidade, enquanto ainda está na coleta, e mesmo quando chega a caça e a pesca, mesmo quando tem uma caça em determinada quantidade que lhe dá uma certa segurança alimentar, né? Você pode ver, por exemplo, os índios iorqueses nos Estados Unidos, os índios norte-americanos, eles têm todo um sistema ou tinham, antes do homem branco chegar, de caça regulado de acordo com a migração das espécies. E quando você entra na barbárie, você já tem ali a cerâmica, inaugurando a barbárie. A cerâmica começa com o cozimento de alimentos, né? O que se prevê, o que se entende é que o homem primeiro, para preservar o alimento do fogo, fazia armação de madeira e colocava barro para evitar que o fogo queimasse a comida, e depois ele começou a ver que aquele barro naquela madeira cozia também, e ele por si só protegia os alimentos. Ele passa a proteger os alimentos para serem cozidos, e com sal ele passa a preservar os alimentos da deterioração, de se estragar. Ele é mais uma técnica aprendida que você vê, por exemplo, bem nas tribos caçadores dos Estados Unidos, que caçam e conservam alimento em vasos de cerâmica, porque estão na idade da barbárie, já ultrapassaram a idade do estado selvagem, já estão na barbárie, né? Mas ainda são tribos eminentemente caçadoras, ainda não são tribos pecuaristas, nem tribos que plantam, né? Então, enquanto o homem está nessa fase dos primórdios, do berço do homem, da pré-história humana, não há Estado, porque simplesmente não há que se falar em classes sociais, né? Para entender o Estado de Marx, o Estado está relacionado à criação de produtos numa quantidade tal que você possa ter apropriação desses produtos, né? Que você possa efetivamente, num determinado estágio da civilização, você estruturar a produção de forma que seja economicamente viável, você subjugar outros homens, isso passa a ser interessante, que isso tenha que ser apropriado por determinadas partes daquela agência, daquela tribo. Antes disso não tinha Estado. Não há que se pensar em Estado se você tem efetivamente uma igualdade social absoluta. Você pegar, por exemplo, na América do Sul, você só tem Estado entre os Incas, né, na América do Sul, entre os Maias na América do Norte, entre os Astecas no México. Mas é um Estado numa fase de produção que eu classificaria como, comparando, né, com o modo de produção asiático. Porque, na verdade, a escravidão hereditária na América não existia. Existia a escravidão pelo Estado e não passava de pai para filho. E você, dependendo do papel, do trabalho que você executasse para o Estado Inca, Azteca ou Maia, você era incorporado à população. Isso parece muito com o modo de produção asiático estudado por Marx, inclusive as castas, etc. e etc. Mas ali já há uma condição mais elevada de produção econômica que pode levar a se estabelecer classes sociais e a exploração de uma classe pela outra. Por exemplo, no Império Inca você tem a agricultura feita de maneira bem avançada, né? Os altiplanos, aquelas plantações incas são de um nível de arquitetura e de agrimensura, de tecnologia agropecuária muito alto. Então, quando você chega nesse estágio de evolução da produção, você efetivamente pode passar a ser interessante a exploração econômica de uma classe pela outra.
Antes disso, quando você não tem uma produção de excedentes no nível em que seja interessante, a escravidão não é desejável. As guerras antes da agricultura e da pecuária eram guerras por territórios, e a melhor solução, quando duas tribos pleiteavam o mesmo espaço, disputavam o mesmo espaço através da guerra, quando uma tribo vencia, em geral a outra tribo era exterminada. No máximo, mulheres e crianças às vezes eram incorporados, ou nem estas, se não fosse interessante. Se fosse interessante, mulheres e crianças eram incorporados para aumentar a tribo. Quando não, né, se exterminava todo mundo, outra tribo, porque se disputava um espaço de sobrevivência, de subsistência, e não havia interesse em efetivamente ter mais bocas para alimentar. Ter escravo não é economicamente viável. A escravidão só se torna economicamente viável a partir do pastoreio e da agricultura. Isso é factual, não é só Marx que efetivamente escreve sobre isso. Qualquer historiador das classes sociais vai estabelecer isso. O que Marx traz de novo? Primeiro, Marx fala que ele não traz nada de novo na história das classes sociais. Ele não inventa o termo classe social, ele não designa, né, a gênese das classes sociais. Não é ele que formula a ideia de que a partir da produção de um excedente se pode aprisionar uma classe ou explorar uma classe inteira de pessoas, né? Ele consigna duas novidades. A primeira, que isso nem sempre existiu, e pontua, consigna que só a partir da produção de um excedente econômico isso se torna viável e interessante. E ele consigna também que isso pode, um determinado dia, deixar de existir. Não está no DNA da humanidade, não é para sempre. Assim, o Estado em Marx, ele não nasce com o homem, nem é uma racionalização da ideia humana, nem é uma antropomorfização da ideia humana, nem é o estabelecimento da ideia na coletividade. O Estado é um órgão de dominação de uma classe sobre a outra, e só vai existir o Estado a partir do momento que uma minoria subjuga uma maioria, né? Isso se dá efetivamente a partir do momento em que você tem a pecuária e a agricultura, você produz excedentes, passa a ser viável economicamente, que você aprisione outros homens para que eles produzam para si, porque eles vão produzir muito além daquilo que lhe é necessário de paga para eles se alimentarem. Então passa a ser economicamente viável e interessante. Mas tem um problema, ninguém quer se deixar escravizar, ninguém é escravo voluntariamente. Olha, nasci para ser escravo, eu adoro, a ideia é muito boa, vou ver aqui no balcão de empregos onde eu posso me empregar como escravo. Isso não acontece, né? É um processo de transformação violento, né? Efetivamente, o que se pensa, o que se prevê é que aqueles antigos chefes da caça e da guerra, que eram chefes transitórios, né? Peguem o livro Origem da Propriedade Privada da Família do Estado, do Engels, que tem anotações do Marx sobre ele em cima do livro A Sociedade Antiga, do Morgan, e ele é sobre isso, né? Essas funções transitórias de uma tribo, essas funções transitórias de uma gente da caça e da guerra, agora se transfiguram, se transformam em funções permanentes, né? Os antigos líderes sacerdotais vão se tornar uma casta que manda na tribo junto com a casta guerreira. E essas duas castas, né, em aliança, efetivamente precisam de um poder, não só através do mito, não só através da lenda, não só através da religião, eles vão conseguir manter uma maioria subjugada. Eles precisam de um poder externo coercitivo que subjugue essa maioria. É aí que surge o Estado. Essa é a grande sacada do Marx. O Estado não nasce, ele não é descoberto. O Estado é inventado pelos homens. É uma necessidade do transbordamento da produção de excedentes, da dominação de uma classe pela outra. Há que existir uma força que ameaça, inclusive, a existência física da maioria, para que essa maioria se submeta à minoria. Vocês podem ler Totem e Tabu do Freud também, que é bem interessante para ver como isso é introjetado, mas sem a força, sem a punição. Mesmo os amaldiçoados, os divinizados nos totens da sociedade antiga, tinham que sofrer punições se fossem tocados ou se descumprissem suas promessas, e essa punição era física, não era de Deus, não vinha um raio cair na cabeça da pessoa. Tinham que ser mortos, tinham que ser banidos, tinham que ser exilados. A pessoa que profanava uma pessoa divina tinha que ser morta, para que efetivamente, através do terror, se incutisse o medo e aquele respeito fosse compartilhado por toda a sociedade, né? Nesse momento é que surge o Estado, no momento em que você precisa de um órgão à parte
à parte, repressor, coercitivo contra a maioria que surge do Estado. O Estado é sempre o Estado de uma minoria privilegiada contra uma maioria. É por isso que, para o Marx, democracia e Estado não são sinônimos. Tem que se entender, e até para entender a ditadura proletariada de Marx, tem que se entender que, para o Marx, se existe Estado, não existe democracia. Democracia é governo do povo, é governo da maioria. Se existe uma maioria oprimida por uma minoria, não existe democracia. Essa inversão hegeliana de Marx, retirando do Estado a grandeza da ideia e da razão e colocando no Estado uma estrutura transitória de poder real coercitivo, é que transforma o Estado em um órgão que nunca será democrático absolutamente. Se você pegar, por exemplo, um contrato social em que as pessoas abrem mão de parte da sua soberania para estabelecer um pacto e no Estado emprestar esse Estado a soberania, e você olhar que Marx diz que se há uma soberania emprestada, não há real democracia, porque ninguém pode efetivamente, de forma voluntária, abrir mão da sua própria autonomia, da sua própria soberania, há uma escalada, há um passo a mais, uma radicalidade da democracia quando se chega em Marx. Então, por isso que, para Marx, efetivamente, não vai haver democracia enquanto houver Estado. Eu acho que essa primeira parte a gente entendeu. A gente tem que entender isso, que o Estado não surge da cabeça, não é uma racionalização, não é uma conjunção de pessoas. O Estado é um órgão de dominação de uma classe sobre a outra. Não significa que não haja mediações e diferenciações entre os Estados. O Estado escravocrata é diferente do Estado do modo de produção asiático, que é diferente do Estado feudal, que é diferente do Estado capitalista. No capitalismo, Marx não pegou o fascismo, mas ele pegou a República Prussiana de Bismarck e as suas proibições. Entre uma república prussiana e uma democracia burguesa, Marx dizia, é a melhor democracia burguesa. Porque um real dialético, um real marxista faz mediações, ele não faz simplificações. Ele não pega e fala, se tem Estado e tem burguesia, tanto faz ser um Estado autoritário ao extremo ou um Estado democrático de direito. Isso não é marxismo, Alguns marxistas vulgares, extremistas, fazem esse tipo de não mediação. Eu já vi num congresso, por exemplo, alguém comparar o Uribe da Colômbia ao Lula do Brasil e dizer que é tudo burguês, então é tudo igual. Isso está longe de ser dialética, isso é preguiça de pensar, de fazer a abstração, de fazer a análise, de desdobrar a análise em seus vários componentes e depois fazer a síntese. Você pegar os livros de Marx sobre a trilogia da Guerra Civil na França, você vê, por exemplo, 18 Brumário de Luiz Bonaparte, ele vai fazer a análise da sociedade civil, pegando as classes sociais, pegando as várias frações, pegando as vários interesses colidentes, separando, mostrando a força de cada um, mostrando os aparelhos ideológicos que cada um tinha, os aparelhos repressivos que cada um tinha, o que essas combinações poderiam perfazer para só depois chegar à análise, à síntese. Isso é marxismo. O resto é